TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Mensagens dos Espíritos pelo telefone. Este livro traz-nos transcrições de diálogos mantidos com os Espíritos, usando-se um meio de comunicação inédito: o telefone. Com isto, abre-se um novo horizonte para a comunicação entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre e Senhor Jesus esteja com todos nós. E coube a mim hoje virmos convidados para que todos nós em conjunto pudéssemos refletir em tudo aquilo que a doutrina nos traz e que o Cristo trouxe através da sua mensagem. Lembramos que é importante, estamos terminando o ano 2017 e todos nós que estamos integrados nesta sublime doutrina, nós fazer uma avaliação o que aqui podemos participar, o que podemos doar, o que procuramos fazer e, ao mesmo tempo, prometer para nós, para um ano que se inicia, nos manter no mesmo propósito, no mesmo interesse em que temos vindo até esta parte. É muito importante fazer esta reflexão e fazer essa avaliação. Hoje nós, nada melhor que o Evangelho. E fui buscar nesta parábola, buscai e achareis, porque, de certa forma, ela encaixa-se naquilo que acabei de dizer. O que é que nós temos vindo procurando ao longo das nossas existências? O que é que nós iremos encontrar? Se perguntarmos a cada um de nós pelo que nós sofremos, embora estamos num planeta de provas e expiações, as nossas dificuldades, cada um de per si, leva-nos a refletir que a nossa procura no ontem não foi lá grande coisa, não. E é como estamos a dizer nas reuniões mediúnicas, quem semeia vento, colhe tempestades. E então, nós, ajuda-te que o céu te ajudará, segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis, é semelhante a esta outra, ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, porque o progresso é o produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Então, aí nós verificamos que, através do conhecimento e da sabedoria, nós vamos encontrando algo que vai norteando a nossa vida para o bem ou para o menos bem. E diz aqui o seguinte: na Terra ou no espaço, na posição de encarnados ou desencarnados, durante as experiências evolutivas, agindo por nós mesmos ou atendendo a sugestões de espíritos menos esclarecidos, colheremos hoje ou amanhã o fruto das nossas próprias obras. Por isso que é importante refletir neste busca e achareis o que é que nós temos vindo procurando ao longo das nossas existências. Hoje nós temos a doutrina que vai norteando os nossos passos. Estaremos, se nós tivermos boa vontade, e se a nossa inteligência for aplicada,
nós vamos encontrar um amanhã melhor, ou talvez a nossa própria libertação, como vamos ver mais à frente. Está aqui, a escolha é livre. A nossa vida, de acordo com a simbologia lembrada pelos espíritos superiores, pode ser comparada a uma balança comum. E o livre-arbítrio representará sempre o fiel dessa balança. Numa das conchas, acumular-se-ão as nossas criações inferiores, acrescidas as sugestões menos dignas de nossos adversários desencarnados. Porque semelhante atrai semelhante. E se o nosso pensamento, a nossa ideia está voltada para as coisas inferiores, os nossos adversários desencarnados, eles virão juntar-se a nós. E é por isso que, por vezes, a nossa vida é difícil. Porque é o nosso livre-arbítrio em que os espíritos respeitam de uma maneira impressionante. Porque às vezes se pergunta, mas por que às vezes um familiar não nos podia dizer algo, trazer orientações? Normalmente nós queremos orientações para a parte material, mas não é isso o objetivo deles. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio porque é uma lei universal. E mesmo os espíritos superiores, eles respeitam porque sabem que cada um vai colher aquilo que foi buscar. E por isso é que a mensagem é: busca e acharás a nossa própria condenação ou a nossa libertação. E mais uma vez repetimos, nós temos a doutrina que nos ensina o caminho que é a mensagem do Cristo. Seguindo, nós estamos no caminho da nossa libertação. Foi consultar este livro muito interessante, de André Luiz, que é Libertação. E conta-nos um caso muito interessante. Ao nos retirarmos do educandário, o instrutor Gúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim, os olhos lúcidos, acentuou: para muitas criaturas é difícil compreender a regimentação inteligente dos espíritos perversos. Se há alguma coisa que, por vezes, aos companheiros que estão mais ligados ao trabalho da casa, em todos os setores, eu lembro sempre que nós estamos numa luta constante. É a luta do bem e do menos bem. Mas, por vezes, fica difícil nós compreendermos o que é que está por trás das nossas vidas, dos nossos pensamentos, da nossa vida do dia a dia. A regimentação, a quantidade inteligente dos espíritos perversos, porque na pergunta 459, lá está, no livro dos Espíritos: interferem os espíritos nas vossas vidas? E a resposta é: muito mais do que imaginais. De contrário, são eles que vos dirigem. Temos o nosso livre-arbítrio. E você vai direcioná-lo para a posição que você achar. E os espíritos superiores ajudam, porque não e mal de nós se não fossem eles. Mas sendo nós tendo todo o livre-arbítrio, eles respeitam perfeitamente. E vai aqui uma pergunta: e por que permite Deus semelhante irregularidade? Por que é que Deus permite em que nós soframos e que suportemos essa adversidade dos espíritos ainda em estado difícil? Inquiriu Eloy, sob visível consternação. Não bastaria ligeira ordem do Eterno para sanar a desarmonia? E poderia Deus, no seu poder, no seu amor, podia e pode. E nós temos na prática, nas reuniões mediúnicas, quando há um espírito que
está prejudicando este ou aquele, por alguma maneira, ou prejudicando a casa. Veio o patrono e disse: meu amigo, agora há um basta. E ponto final. Portanto, essa ordem podia ser dada. Mas é só dada quando realmente ela é autorizada pelos planos superiores. É quando o nosso debate diz: agora basta. Você não vai mais fazer isso, não vai mais incomodar, ou não vai mais prejudicar. Rubio prestativo não se fez esperar na resposta. Sorrindo, Franco aduziu com interesse: não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Acreditaremos em paraísos miraculosos? Não sabemos, porventura, que cada homem se sentará no trono que levantou ou se projetará ao fundo do abismo que preferiu? Novamente o livre-arbítrio. E daí nós não podemos contrariar. Temos o nosso livre-arbítrio. Ou seguimos o caminho do bem, ou vamos por caminhos tortuosos. Busca e acharás. Procura e encontrarás. É importante hoje, com o conhecimento que já temos, decidirmos o que é que estamos procurando. O que é que estamos realizando dentro de nós mesmos e em redor de nós. Porque sabemos que amanhã, quem semeia vento, colhe tempestades. É uma questão de livre-arbítrio. É muito interessante esta passagem: busca e acharás. Muita gente pensa que é buscar os bens materiais. O Cristo não se referia a isso. O que é que nós procuramos? Em todos os aspectos da vida. Desde manhã até ao final do dia. De uma reencarnação até ao término. O que é que nós procuramos em outras e outras reencarnações? E voltamos a referir, é muito fácil cada um de nós, e porque sabe onde o calo aperta, o que é que nós fomos ontem. É muito fácil. Porque Deus, na sua misericórdia e sua bondade, dá sempre o melhor para os filhos. Se tu és um pai mau, quando o filho pede pão não dás uma pedra, ou pede peixe não dás uma serpente, imagina Deus, que é nosso Pai. E a escolha é nossa. Nós decidimos. Com mais responsabilidade quando já sabemos. Quando já temos conhecimento. Então a responsabilidade é muito maior. Além disto, é necessário conhecer que se o lapidário aprimora a pedra usando lima resistente, o Senhor do Universo aperfeiçoou o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Vem aquela pergunta: por que é que Deus autoriza isso? E uma parte da resposta está aqui. Deus serve-se do homem para punir o homem. Isso é uma verdade. Porque o homem é que se pune a si próprio, dependendo qual é o caminho que ele quer seguir e aquilo que o seu livre-arbítrio determinar. E neste livro, muito interessante, Retratos da Vida, tem um caso muito interessante que não é tão difícil encontrar aqui no trabalho que a Casa desenvolve nessa área. Recomendação de testado. Reparem bem que vamos refletir bem nesta passagem, porque é muito interessante. Em plena sessão de assistência fraterna, uma senhora mirrada e pálida dirigiu-se ao espírito do irmão Calimério, incorporado a médio do grupo, e expôs o seu caso comovedoramente. Nós aqui temos mais dificuldades para ter um trabalho desse jaez.
Mas no Brasil é muito comum nós ir a uma casa espírita. Eu, muito tempo, nós conversámos com o Pai João, anos e anos, assim, muito tete a tete, em que ele nos orientava. E que muito ajudou esse espírito benfeitor, o Pai João, que se comunica aqui de vez em quando. E diz ela: meu benfeitor, venho suplicar-lhe proteção. Salve-me propriedade. E o Espírito respondeu: diga, irmã, em que lhe posso ser útil. Respondeu o afável e o intrapelado: reconheço a minha deficiência, aí está a humildade dos espíritos já evoluídos, mas estou pronto a cooperar com você nas orações. Tenho o meu lar em extrema luta. Meu esposo e eu, de balde, procuramos trabalho. Tenho quase certeza que pesada falange de espíritos malignos e conturbados nos seguem de perto. Certo evidente, já me afiançou que retenho forças mediúnicas em franco desabrochar. É muito comum ouvir essa resposta aí, pessoas que vêm e disseram-me que eu tenho mediunidade, até eu preciso ir para a desobsessão, mas as coisas não são assim. A doutrina tem os seus parâmetros, tem as suas regras, e Kardec se preocupou com isso. Para que haja disciplina e ordem, nós temos a espiritualidade que segue essa disciplina. E, por conseguinte, há a disciplina. Além disso, comumente eu me vejo em sonhos que são verdadeiros avisos, ouço vozes noturnas ao deitar-me, chamando-me em surdina ou implorando socorro que não sei como me dispensar. É muito comum, quando entra em perturbação, quando há assédio de espíritos malignos, como foi dito ali, e que nós, por vezes, não imagina o que é que está por trás de tudo isso. De outras vezes, não somente durante a noite, mas também no curso de dia, vejo-me na posição de peça vibrátil, alimentada por pilhas elétricas, tais os incessantes choques de que sou vítima, qual se vivesse rodeada por diversas pessoas invisíveis, a zombarem da minha fragilidade. Naturalmente que aqui dentro algum de vocês já passou por isso, ou quem sabe está passando. Vamos ver o que é que o irmão lhe disse. Tenho procurado o patrocínio de médicos especializados, sem a mínima vantagem, respiro entre injeções, comprimidos, castigada por regimes cruéis. Hoje em dia, e porque não nos apercebemos dessa grande falange que hoje, dadas as circunstâncias do planeta, o estado emocional de cada um, e porque o mundo está em constante ao processo que a Terra está passando, então, esses espíritos inferiores, eles estão ficando mais próximos de nós e influenciam de certa maneira que nós não imaginamos. Por outro lado, e já disse aqui, tudo evoluiu. E nós também evoluímos. A nossa sensibilidade também evoluiu. E porque aumentou a nossa sensibilidade, nós captamos com mais facilidade o mundo exterior que nos rodeia. E qual é esse mundo exterior que nos rodeia? Espíritos de luz? Temos que nos ajudam, mas temos que ter em conta que nós ainda somos espíritos atrasados e semelhante atrai semelhante, e aqueles que vêm até nós. Por isso é que Jesus disse: reconcilia-te enquanto estás a caminho, porque quer ir reencarnado ou encarnado,
Nós temos o mesmo nível de evolução, só que um está desencarnado e nós temos reencarnados. Acredito que a intervenção espiritual me colocaria a salvo de semelhantes inquietações. E levando o tom de voz, acrescentava: para quem é meu amigo, estenda-me braços protetores e diga-me como devo proceder para sanar os óbices que me impedem o acesso às fontes da paz. Como livrar-me das determinações dos psiquiatras que me receitaram internamente com aplicações de insulina. Isso é o que realmente está acontecendo, em que nós que estamos nas casas espíritas, nós nos defrontamos com isso, com esses problemas. Por isso as casas espíritas estão, e quando bem orientadas, procuram todos os meios, através dos trabalhos, ir apaziguando os males que as criaturas se apresentam. Entre as lágrimas a inundar o rosto da consulente, o respeitável mensageiro considerou: noto a extensão dos seus obstáculos. Não chora, porém, reanime-se e viva. Há milhares de pessoas na mesma situação. O seu caso, efetivamente, resume-se em desarmonia vibratória no campo mental. É a interferência dos espíritos que nos referimos no início. A falange que é em uma quantidade que nós não imaginamos. Entidades desencarnadas sedentes de emoção terrestre, porque está no mesmo nível, acabei de falar. Se lhe aproximam da organização psíquica, provocando pesadelos e outras complicações. Os médicos do mundo encontraram sempre reais dificuldades para solucionar-lhe o enigma, porque os sedativos, reparem bem, tomem atenção, amolecem os nervos, mas não traz a equação desejável. Nós podemos ir ao psiquiatra, ele até receita algum medicamento, ou ir ao psicólogo. Mas o problema, sendo espiritual, só numa casa espírita que pode resolver. E pessoas que vão em outros lugares, que gastam muito dinheiro, mas não adianta. Porque enquanto não houver a participação do doente, fica muito difícil. Você agora defronta com os imperativos de transposição, plano e de renovação da vida. E é imprescindível, assim, o seu preparo interno, habilitando-se à sintonia com os mensageiros da esfera superior. Acabei de dizer, se o doente não se quer esforçar para entrar numa sintonia com o mundo espiritual superior, pode ir no médico, pode fazer muita coisa, mas fica muito difícil, porque nós vamos ver à frente o que é que ele vai dizer mais. Você agora defronta os imperativos da transposição do plano de renovação, o seu preparo interno, habilitando-se à sintonia com os mensageiros da esfera superior. E creia que a porta de acesso à posição de vida é o trabalho infatigável no bem. O que é que nós temos construindo? O que é essa criatura construiu no passado para vir nessas condições? Busca e acharás. Qual é a nossa definição? Qual é o nosso livre-arbítrio? Nossa casa é um templo de consolação e serviço. Venha, pois, minha amiga, inicie o seu ministério de amor cristão.
Normalmente, mas isso é comum do ser humano e nós estamos acostumados a isso, sabemos que as pessoas que andam em uma casa espírita ou em qualquer lugar querem resolver o seu problema imediato, na hora e ali. Mas, segundo o mentor espiritual, falou que não era assim. Nossa casa é um tempo de consolação e serviço. Venha, pois, minha amiga, inicie o seu ministério de amor cristão, a sua renovação, a sua vontade de seguir outro caminho, de se ligar às forças da paz e da luz, que a casa fará o restante. No estudo das realidades eternas e no serviço aos irmãos necessitados, acenderá a sua lâmpada para o caminho. À medida que o seu esforço se faça mais dilatado, nas aquisições de sabedoria e de amor, maior brilho adquirirá sua luz. Não convém, entretanto, a sua vinda até nós entre a hesitação e o cansaço prévio. Porque muita gente vai na casa espírita, pergunta à procura de auxílio, mas não quer trabalho nem esforço. Certa vez, nós estávamos junto de Chico Xavier e era a esposa de um médico. E ela tinha uma mediunidade que não estava educada e ela incorporava com uma facilidade enorme em qualquer lugar. E Chico deu passe, mandou dar passe, mandou assistir a reuniões, mas a coisa não melhorava. Então diz o Chico, perguntei para Emmanuel, o que é que tinha que fazer com aquela nossa irmã? Emmanuel lhe disse, olhe, diga à nossa irmã, que vá se incorporar num trabalho, numa casa cristã, ajudando os mais necessitados. E com isso, ela vai começar a melhorar o seu equilíbrio, o seu estado de alma. Foi o que nós dissemos aqui, e que ele recomendou, venha, mas venha com vontade e com fé, e faça a sua parte. Sem isso, fica difícil. Apareça metodicamente com o espírito de perseverança e com fé vigorosa, convencida quanto às montanhas de imperfeições que nos cabe remover. No país da nossa alma, para que a bênção do Senhor resplandeça em nós mesmos. Convidou para frequentar a casa espírita e que fosse regularmente. É o que nós dizemos, seja assíduo e perseverante. E tanto quanto possível trabalhe em favor do próximo, porque aí você vai remover todas essas montanhas que está enfrentando no presente momento. A visitante menos entusiasta indagou com desapontamento. Então, quer dizer que aqui não podem curar de vez? Foi o que eu disse há pouquinho. Quer resolver o problema na hora. Sim, esclareceu Calimério, com segurança. Podemos ajudá-la a restaurar-se. Cada espírito é médico de si mesmo. Sob a orientação de Jesus, ninguém pode antepor-se à lei. É importante frisarmos. É a lei divina. Semeou, vai colher. Buscou, achou. A árvore não cresce num minuto, o sábio não se forma num dia, e não podemos criar um anjo à maneira de um pinto na chocadeira. Quem pretender melhoria e perfeição, trabalhar sem desânimo. Assim, pois, minha amiga, sigamos servindo com o Mestre para a frente. Isso foi o conselho que o
o mentor espiritual lhe disse: a senhora enferma e necessitada não mais respondeu, e por ter ouvido a recomendação de serviço ao invés de frases voludosas que a embalasse no colchão da ociosidade espiritual, enxugou os olhos sob escura revolta e foi à primeira varar a sair, impertigada e solene, sem olhar para trás. Aquilo que ela vinha buscar, ela não foi satisfeita, porque não estava disposta a trabalhar e a servir e ajudar-se e ajudar o próximo. Há poucas semanas veio aqui uma senhora muito aflita e que dizia o seguinte: se ela estiver aqui, que me perdoe, não vou nomear o seu nome, disseram-me que eu tenho um trabalho feito com 21 velas. Podia dizer 20, mas falou 21. E venho aqui para resolver esse problema. A nossa companheira que atendeu ela, não foi eu que atendi, disse: olha, você venha, como o mentor falou para aquela, você venha aqui, assiste os trabalhos, você se integra, você toma passe, é um tratamento. E tem mais, tem uma palestra às quintas e aos sábados que você pode assistir. Eu não venho aqui para palestras, eu venho aqui para tirar as 21 velas. E foi embora. Isso é muito comum ainda pela nossa falta de conhecimento e pela ausência de espírito de luta e trabalho no bem. Por isso vem. O que ela queria de imediato lhe tirasse as 21 velas e ficasse livre. Mas Deus podia até fazer tudo isso. Mas e a lei? Foi dito ali, há uma lei inflexível. Quando Jesus estava no horto e que Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus pegou a orelha, colocou-a novamente e disse: Pedro, embainha a tua espada, com ferros mata, com ferros serás ferido. É a lei de causa e efeito. É a lei. Não, a espiritualidade, por vezes, poderia, mas é uma lei em que nós estamos integrados e que a construímos pelo nosso livre-arbítrio e que podemos construí-la hoje para uma colheita melhor amanhã. É uma questão só de nós querer. Fui buscar neste livro uma passagem muito interessante. Conheci este senhor, junto do Chico. E é importante o que ele construiu, o que ele buscou para os espíritos lhe dizerem aquela frase: Juca, você está livre. Todos nós ansiamos pela nossa libertação. E isso ela é uma lei universal entre os povos, nações. Queremos ficar livres. A nossa libertação. Mas é preciso que nós procuramos, naquela mensagem, busca e acharás, a nossa libertação. Conheci o Uberaba. O Chico tinha um especial carinho por ele. E vamos aqui à mensagem que ele foi à procura. O filho dele, porque ele já tinha desencarnado. Zeca é o filho do Juca. E diz o seguinte: meu caro Zeca, a mensagem que o Chico recebeu para ele. Meu caro Zeca, meu filho, que estou associado às preces desta casa de fraternidade e paz, para você e para a nossa gente, do Jesus e caridade,
foi a casa que ele fundou e que ele trabalhou até os últimos dias da sua existência. As minhas notícias não são novidades. Acontece que você e os amigos de Mojimirim, que é em Minas Gerais, próximo ao Uberaba, criam qualquer página escrita pelas mãos mediúnicas do amigo Chico e não pude esquivar-me. Aliás, não posso esquecer que Mogi e Uberaba não é a distância de um grito. Vamos assim ao que mais nos interessa, porque informações de pai espírita gastam tempo. É muito interessante esta mensagem que o filho recebeu da parte do pai. Eles lá no centro espírita tinham médios e ele já se comunicava. Mas quer o Chico, quer os demais, eles queriam uma mensagem através de Chico Xavier. É muito comum. E foi o que o Zeca fez. Se dirigiu ao Uberaba e falou com o Chico. Devotado e perseverante ceareiro Juca transmitiu muito amor aos mais necessitados. Começa por aí. Apesar de não dispor de muito tempo, pois esteve sempre subcarregado com compromissos familiares, pai de 10 filhos, não é 7, é 10, e assuntos profissionais, atuando com muito zelo na função de conferente da Estação de Estado de Ferro, companhia hoje é a nossa CP. Ele foi funcionário lá, montou o centro, trabalhou ativamente até aos fins da vida, apesar de ter 10 filhos e ganhar o pão de cada dia no seu emprego. Aí é que está. É preciso nós avaliarmos que para seguir o Cristo não é tão fácil assim. Quando Zeca de Andrade, dinâmico confrade da cidade paulista de Mojimirim, esteve em Uberaba, Minas, a 10 de abril de 83, o pai tinha desencarnado em 78, na expectativa de receber pelo médico Chico Xavier alguma mensagem de seu progenitor, de seu pai, ao povo da sua cidade, não esperava que ele, Juca de Andrade, desencarnado em 78, enviasse uma longa carta de tantas informações preciosas, entremeadas com manifestações de muito carinho aos mojimirianos e com palavras de afeto e estímulo ao filho e demais companheiros que estão à frente das múltiplas tarefas assistenciais e doutrinárias que ele plantou na terra. Reparem bem que ele inicialmente, Juca, estás livre. Mas de que maneira? À frente das múltiplas tarefas assistenciais e doutrinárias que ele plantou na terra. É baseado sempre, buscai e achareis o que é que nós procuramos e o que é que recebemos. E aí está o resultado. Não tenho por onde começar porque estou na convivência de vocês todos agora tanto quanto antes. Ele já era desencarnado há 5 anos. Há 5 anos. Por vezes há um engano que quando desencarna, e principalmente os espíritas, vai logo direto para o nosso lar, não é? Uma boa. Não é? Porque tem jardins, tem tudo. André Luiz explica muito bem isso. Não é? Mas ele diz aqui, estou com vocês tanto agora quanto antes. Ele teve mérito para se manter na instituição que ele e o que poderá acontecer àqueles que estão trabalhando ativamente,
e que querem seguir o caminho do Cristo. Por lei, falamos em lei divina, merece. Mas ele não foi para o nosso lar. Ele ficou convivência com vocês todos agora, tanto quanto antes. Isso é a vantagem que nós temos quando trabalhamos na doutrina e que trabalhamos ativamente e que há um esforço permanente pro justiça. Nós ficaremos aqui trabalhando na mesma casa. Não vamos para o nosso lá, nosso lar, aquele é muito, não dá. Não vamos se iludir, não. Tanto assim que o nosso tem bastante livros, nós temos aí Richard Simonetti, ele diz que para os espíritas o nosso lar é o Shangri-La dos espíritos. São palavras dele, estão escritas. Pensamos que nós, espírito, desencarnou, vai logo para o nosso lar. Ele não é assim, não. É muito diferente. É uma bênção aquele que trabalha numa casa espírita. Se não fosse assim, Batuíra não estava aqui trabalhando, o doutor Bezerra e todos os mais espíritas. Eles iam para os planos celestiais, mas não. Eles ficam trabalhando na obra que construíram, na obra que eles dirigem e na ajuda permanente aos necessitados. E diz aqui, às vezes me dava ao luxo de pensar que a desencarnação seria descanso. Ideia de burro cansado. A linguagem dos mineiros, não é? Porque sendo a morte um banho de renovação sem milagres, as nossas atividades não encontrariam por aqui outra ordem que não seja a de marchar para diante. E marchar sozinho para diante deve ser brinquedo de criança. Estamos todos ligados uns aos outros, para não dizer acorrentados. O passado fala no presente e o presente conservará no futuro. É a experiência que ele nos traz. Eu tenho ele bem na minha imagem, esse senhor, porque havia, da parte do Chico, um carinho todo especial. Não tenho, na carta que ele estava escrevendo através, ele dizia, não tenho para onde começar, porque estou... Já li? Então, muitas vezes surpreendo você indagar-se sobre a maneira de vencer na estrada das contas e compromissos. Ainda assim não tema. Lembre-se de que nos dias mais difíceis a nossa fé parecia maior e com a nossa fé mais ampla, o auxílio da providência divina em nossa instituição fazia sobrar alegrias e bênçãos. Não está aqui a Maria Beatriz, mas ela concorda com isso. Portanto, o filho, ao tomar conta daquela organização, ele tinha assistência social, como acontece aqui conosco, para poder ir ao encontro dos necessitados. Faltava dinheiro para comprar, faltava o produto. Mas ele diz aqui, a nossa fé mais ampla, o auxílio da providência divina em nossa instituição, fazia sempre sobrar e bênçãos. Na nossa Casa Mata, em São Paulo, tem uma distribuição, além de ser mensal, tem uma distribuição anual para mais de 300 famílias. Aquilo é muito grande. E antes dessa distribuição, que é uma vez por ano, embora tenha as mensais. Faltam 10 minutos, ainda falta muita coisa, então... 2 vezes por ano. 2 vezes, obrigado. Era em homenagem ao doutor Bezerra e outra homenagem ao Batuíra. Lembrou muito bem. E antes de um mês havia a preocupação da direção. Mas nós não temos dinheiro para comprar as coisas, é preciso comprar um caminhão para 300 famílias. O Espartaco, que se estiver aqui, naturalmente que está, ele concorda, ele dizia, tenham calma. A espiritualidade vai ajudar.
E acontece, não está aqui a Maria Beatriz, porque está no passe, ela ia concordar. Quando chegava, alguns dias antes, tínhamos todo o produto para atender as 300 famílias. É preciso que me diz aqui, a fé mais ampla e o auxílio da providência divina em nossa instituição fazia sobrar alegrias e bênçãos. Começo a recordar aquilo e vem-me a emoção. Muita coisa por aí pode ter mudado. Inflação, conflitos administrativos, tabelas de preço e lutas inesperadas vão trazendo mais lutas, mas Deus não mudou. É o mesmo Pai de infinito amor que mandava colocar em nossas mãos tanto uma moeda para comprar a farinha, quanto a força para fazer o pão e adquiri-lo com segurança. Olha aí, coisa maravilhosa. No término das minhas forças, acreditei que a fadiga havia chegado. Não era fadiga, era desgaste da engrenagem que me utilizava para trabalhar sem consultar o relógio. O corpo estava enfraquecendo, mas ele trabalhava continuamente sem olhar para as horas. As pernas enfraqueceram de tantas caminhadas que somavam umas às outras e o coração balançou no peito, como a pedir férias. Não conseguia, porém, pensar nisso. A dor não tem dias santos. É por isso que a nossa casa só fecha 2 dias por ano. A dor não tem dias santos, não tem férias. Era preciso movimentar-me. Naturalmente, ali é muita gente, a casa devia ter muita gente. No término das minhas forças, acreditei que a fadiga me havia chegado. Não era fadiga, era desgaste da engrenagem que me utilizava para trabalhar sem consultar o relógio. As pernas enfraqueceram de tantas caminhadas que se somaram umas às outras e o coração balançou no peito como a pedir férias. Não conseguia, porém, pensar nisso. A dor não tem dias santos e era preciso movimentar-me. Muitos amigos me consideravam fanático, no entanto, era necessário fixar-me no que devia efetuar e a conversa, mesmo bonita, de nada me valia se os diálogos com os amigos não tivessem o adubo da beneficência, se alguém não ajudasse a ele manter a instituição. Cheguei ao fim do corpo usando remédios por obrigação. Olha aí. Porque nunca admiti outro médico que tivesse mais autoridade que antes de Jesus Cristo. Porque Ele é o médico das nossas almas. E por essa razão entreguei-me aos desígnios dEle, no nosso Divino Mestre e Senhor. Estava muito lúcido e atento a fim de observar o que vinha a ser a última hora no corpo. Olha que bênção, porque era mérito que ele tinha, ficou lúcido até ao último minuto. Se há uma coisa que eu peço é que aqui vá até... Porque quando não regula, não é fácil. Nós conseguimos chegar até ao final, com o juízo equilibrado, é uma bênção de Deus. Entretanto, nos verdadeiros trâmites no meu processo de liberação da sua morte, reconheci-me tanto modificado. Minha visão alterou-se, pensava com hesitação. A incerteza me dominava. São os momentos que, apesar de estar lúcido, todos nós temos medo da morte, não é isso? Eu tenho. Não sei se vocês não têm, ainda bem. Mas é uma realidade. Em dado momento, vi-me quase devolvido à condição de criança. Sentia-me no colo da mamãe Albina. Ele foi recolhido pela mãe. É comum. E a avó Mariquinha estava perto.
Conversavam comigo, mas eu trazia o pensamento em vocês e nada lhes gostava. Queria chamar por você e pelo Ayrton, o irmão, a ultimar recomendações, mas a voz estava calada por dentro de mim. Só a atenção me obedecia. Então imaginei que sonhava. Não era homem para me entregar a qualquer fantasia. Ignorava que me achava entre duas vidas a lutarem por dentro de mim, uma com a outra. A visão da mãe Albina me impelia para o mundo espiritual, mas as vozes das crianças lá na organização, embora de longe, me chamavam para a terra. Olha que coisa! O compromisso, o amor que ele tinha por aquela organização. Por fim, cessou a luta e rendi-me sem condições. O corpo abatido não mais me servia. Era preciso saber agradecer-lhe, olha aí. O corpo abatido não mais me servia. Era preciso saber agradecer-lhe quanto me havia doado em tantos anos abençoados de serviço a atender os apelos novos. Como se fosse impressionado por uma paisagem em cuja realidade não acreditava, vi os amigos chegando, a cada um segundo as suas obras. Esta parte é linda aqui no final. E que pode acontecer a qualquer um de nós. Porque aqui há uns dias atrás eu vi no meu espírito que nada se recebe, tudo se conquista. Tudo se conquista do lado de lá. A bagagem que você leva passa na fronteira, na alfândega da morte. Os bens, o dinheiro, o corpo, e ficou. Mas e a outra bagagem? Como é que fica? Quando for lá buscar a ficha, vai ver como é que é. Está tudo escrito lá. Você compreenderá como dói observar tantos prodígios sem possibilidade de comunicar-se com os familiares. Reconheci antigos companheiros que julguei me visitassem para uma oração de fraternidade e esperança, porque pelo jeito era muita gente como é habitual. Eram eles muitos, mas de momento lembro-me de que estavam junto de nós o Lameira de Andrade, lá de São Paulo, que era muito amigo de Batuíra. Foi ele que implantou o estudo dos jovens. Lá é a mocidade, aqui é estudo dos jovens. Américo Montanini, ele foi presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e ele se comunicava através do Spark, e eu ouvi muita vez. O Nofre, não sei quem é, a Gracinda Batista e os nossos irmãos de Itapira, o tio Paco de Avaré, o Marrone de Campinas, o Cairo Bachútio, a Mariquinha Perche de Matão, o Romeu Amaral de Camargo, o Vinícius, o nosso mentor da nossa evangelização, o Eloy Lacerda e tantos outros amigos. Isso não se conquista de qualquer maneira. Porque há 3 posições quando nós... Eu vou 4, 5 minutos, vão ter paciência, quando nós desencarnamos. Eu estaria agora aqui até às tantas, mas pronto, há disciplina, há regra, né? E quando nós, numa reencarnação, isto é muito rápido, não fazemos tudo errado, como se vê aí, compra-se a justiça, está tudo muito bem. Ao desencarnar, porque está sendo assediado por aquelas entidades que nós dissemos no início. Ele também está ligado. Automaticamente, ele já vai para o lugar que lhe compete, para o umbral. Mas foi uma pessoa boa. Não fez nem o bem, nem o mal. Ao desencarnar,
chega primeiro ao lar do que os familiares. Na mesma cama, na mesma cadeira, ouve as conversas, se irrita quando diz que ele morreu, porque ele está vivo, como é que ele dizia que eu morri? Se enerva quando começam a discutir por causa dos bens. E tem aquele que, como o nosso Juca, que lhe aconteceu o que tem vindo aqui, que vocês estão lendo. E dizia ele, eles se davam as mãos em torno de mim, como se expressassem desse modo o abraço que me transmitiam. Um suave calor me revigorou as energias e vi o nosso respeitável Bezerra de Menezes ao lado do nosso Tapira, que penetrando a roda fraternal me tocava no corpo com uma gentileza a qual se me cortasse algo na pele insensível. Era o desligamento, que é muito fácil porque ele tinha mérito para isso, né? Naquela formação de amigos entrou em prece, feita em voz alta, e tocado por uma alegria misturada de dor, ergui-me do corpo como quem se levanta do leito, com recursos suficientes para saudar os circunstantes. Olha que coisa. Bezerra de Menezes, com a bondade paternal que lhe conhecemos, tocou de leve em meus ombros e disse sorrindo, Juca, você está livre. Falámos em liberdade. E a liberdade só se constrói através do trabalho, do esforço, do conhecimento, da sabedoria, transformação e trabalho no bem ao próximo. É o que realmente os que estão aí nos cursos aprendem. E o que é que a doutrina nos diz? Essa é a via. Este foi bem o protótipo dessa realidade. Eu conheci esse senhor e me deu uma certa emoção e escolhi esse livro e essa mensagem para vos trazer no final deste ano, para que mais uma vez nós pudéssemos fazer uma reflexão, a realidade que encontramos, a bênção que a doutrina nos dá e por estarmos nela integrados e termos a oportunidade de amanhã ser um Juca que trabalhou incansavelmente até ao final e por isso, por mérito, 10 filhos, não era 7 não, 10. Olha aí. Amigos, desejo um final de ano muito feliz a todos e que 2018 estaremos juntos novamente, com o mesmo interesse, com a mesma vontade, com a mesma fé, para que juntos nós possamos caminhar para um dia nós poder dizer estamos livres. Porque por enquanto nós estamos acorrentados, como ele disse ali, aos nossos compromissos, àquilo que semeámos ontem e estamos colhendo hoje. E olha, de preferência, não queiram ficar à frente de uma instituição espírita, não. Porque não é fácil. E principalmente aos dias de hoje. Está tudo muito confuso. O povo anda muito confuso, as criaturas, o mundo, as nações, os políticos, tudo. E as casas espíritas não fogem à regra, porque a casa espírita é o povo que traz esses problemas. Portanto, de preferência, vá lá para o nosso lar, viu? Astrid, lá numa boa. Amigos, agradeço a todos o ano que transcorreu.
aos que compareceram, àqueles que trabalharam ativamente. Estão convidados a trabalharmos juntos e já tiveram aqui um convite. E só através daí é que nós vamos ser felizes. A todos, muita paz. Muito obrigado. Mais um ano. E graças a Deus que eu estou aqui. Gemendo toda hora, mas ainda estou aqui. Mas preciso agradecer. Agradecer a todos vocês. Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. Nós não conseguiríamos trabalhar sozinhos. Nada podíamos fazer. Realmente tivemos grandes professores, mas alunos repetidos, muitos anos repetidos. Mas aqui estamos para agradecer também a espiritualidade maior, que durante esse ano, nos nossos momentos mais difíceis, veio nos socorrer, acalentando-nos, como se fôssemos crianças. Agradecer a Batuíra, aquele pai amoroso que um dia decidiu abrir esse ponto de luz para poder abrigar a família que um dia deixou neste país. Ao nosso querido Bel Serrano, que por vezes nos sentimos caídos e desanimados, e ele, como bom pastor que sempre foi, veio aconchegar as suas ovelhas para que nenhuma se perdesse. Agradecer a todos vocês, aos passistas, enfim, a todos aqueles que de uma maneira ou de outra colaboraram conosco no decorrer desse ano. E que possamos ter mais um ano de trabalho, de lutas, ter mais um ano de amor, de amizade, que possamos dar as mãos e dizer: somos companheiros, porque tínhamos uma pessoa muito querida no Brasil, que considerávamos até ser nossa mãe, que tinha uma música, que toda vez que havia ali uma festa, uma distribuição, qualquer que fosse, ela cantava aquela música, todos cantavam em coro. Então ela hoje se diz muito grata por poder também trabalhar em nossa casa. Ao nosso querido Espartaco, que a todo momento está amenizando as nossas dores e socorrendo-nos em nossos momentos difíceis. A esta pleia de espíritos que se encontra neste momento, neste recinto, necessitando de amparo, e aqueles outros que vieram até aqui com a finalidade única de amparar esses nossos irmãos. Então, nesse momento, encarnados e desencarnados, vamos unir nossos corações e dizer: Pai misericordioso, eis-nos aqui um punhado de corações para vos agradecer a família que nos deste, para vos agradecer a casa que nos
de encarnados e desencarnados, nos sentirmos abrigados debaixo deste teto. Agradecer, Jesus amado, aos médicos desencarnados que não pouparam esforços para assistir os mais necessitados, quer fossem encarnados ou desencarnados. E assim, neste entrelaçamento de corações, de encarnados e desencarnados, nossos familiares mais queridos, nós queremos te dizer: obrigado, Senhor, por ter colocado em nossas mãos o teu Evangelho. Mas dai-nos forças, dai-nos coragem, dai-nos fé para poder levar avante as dificuldades que porventura venham até nós. E que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.